E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de blendas e aditivação. O tema da aula de hoje é microrreologia, né? A ideia da aula aqui é apresentar alguns conceitos introdutórios sobre microrreologia, que é uma área de conhecimento bem importante para a gente entender a morfologia das blendas poliméricas, né? Entender como se dá a evolução da morfologia em blendas poliméricas durante a transformação dos termoplásticos, né? Por exemplo. E eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, anotar todas as dúvidas e me procurar depois para a gente conversar a respeito dos assuntos que vão ser abordados hoje, tá bom? Para começar então a falar sobre a microbiologia, né, eu vou trazer aqui a definição, né, o que seria essa área de conhecimento de microbiologia. Ela é uma área, né, dentro da reologia, né, que tem como objetivo correlacionar as propriedades ceológicas macroscópicas de um dado fluido, né, de componentes individuais e de um sistema disperso também, né? Então eu posso estar pensando de um fluido homogêneo ou de um sistema heterofásico, né? É, e quais são as propriedades ceológicas que a gente pode ter como interesse, né, de investigar? Pode ser a viscosidade, a elasticidade, por exemplo, né? O comportamento viscoso e o comportamento elástico de um fluido durante o seu fluxo. E a ideia é relacionar essas propriedades geológicas com uma descrição detalhada de mudanças geométricas, né, num dado elemento de volume durante o fluxo. Né? Essa que é a ideia da microgeologia, que tem tudo a ver com a formação de morfologias em blendas poliméricas. Né? Então, assim, para tentar apresentar de forma visual esse conceito aqui, né? Vamos imaginar que a gente tenha uma partícula, né? Uma fase beta, né? Rica em um polímero do tipo um dado polímero, né? Soluto, dispersa numa matriz de um polímero solvente, né? E aqui antes de se iniciar o seu cisalhamento, né? Antes ali na extrusora eu só fundir e aí eu começo, por exemplo, numa extrusora a forçar, né, a passagem desse material pela extrusora. E aí o que a gente vai notar, né? Que essas partículas elas podem se deformar, né, sobre a ação desse fluxo, e aí eu posso ter uma configuração de um formato de partícula desse tipo aqui, né, ilustrado nessa imagem aqui, após a submissão de um fluxo cisalhante uniforme, né, ou posso até ter diferentes formatos, né, o elemento de volume aqui, a partícula, apresentar diferentes conformações, dependendo do tipo de fluxo ao qual ela está submetida, né? Então, pensando aqui agora na transmissão de um campo de fluxo hiperbólico plano, né? Ela ficaria com um formato mais nesse sentido. Quem iniciou esses estudos, né, foi o engenheiro mecânico alemão, conhecido como Taylor, né? O Taylor ele deu continuidade aos estudos do Einstein, né, sobre escoamento de fluidos e a sua relação, né, reológica com um formato de gotas, né, formato de fluidos sob escoamento. E aí, isso aqui vai ser bem importante nesses estudos para a gente entender, né, como que vai ficar a morfologia dessas fases, né, numa dada blenda polimérica. Então, dessa forma, é possível a gente relacionar, né, correlacionar as características ceológicas de uma blenda durante o seu processamento com a morfologia final obtida, né? E aí, como eu comentei, né, o Taylor ele deu continuidade aos estudos do Einstein, né, de deformação e quebra de gota de líquidos que estavam escoando num dado meio, né? Por exemplo, gotas de óleo escoando num meio aquoso, né? Por exemplo. E aí a ideia, né, da microgeologia é avaliar o comportamento sobre fluxo de blendas poliméricas e através da análise desse comportamento das fases, né, dada a ação de fluxos durante o processamento de uma blenda, a gente conseguir estimar e determinar, prever qual vai ser a morfologia final dessas fases, né,
dessas fases numa dada blenda, né? Fase alfa, fase beta. Por exemplo, numa blenda, eu estou supondo aqui uma blenda binária, né? Composta só por dois polímeros, tá bom? E aí, assim, para avaliar, né, esse comportamento, a gente pode entender, né, vamos supor, fazer uma suposição, que a fase dispersa esteja na formato esférico, né? E esse comportamento das esferas de uma dada fase, né, dispersa, ele vai ser influenciado por dois parâmetros. A razão de viscosidades, né, isso aqui de acordo com a teoria do Taylor, ele vai ser influenciado por dois parâmetros, a razão de viscosidade e o número de capilar. O que é a razão de viscosidades? Né? Ela é simplesmente uma relação entre a viscosidade da fase dispersa e a viscosidade da fase contínua, né, ou fase matriz. Né? Então, essa relação entre viscosidades, o Taylor percebeu que era bem importante para prever o comportamento dessa fase, da geometria dessa fase dispersa nos diferentes perfis de fluxo, né, perfis de taxas de cisalhamento, por exemplo. E o Taylor propôs também um termo conhecido como número de capilar e que hoje em dia a gente conhece também como número de Taylor, né, que é o valor K. E ele é dado por essa expressão aqui, ó, né? Então, o que essa expressão aqui nos diz, né? O que o número de Taylor nos diz? Ele representa uma relação entre a tensão de cisalhamento local, né? Então uma tensão de cisalhamento ali que está sendo, ao qual o elemento de volume está sendo submetido, né? O diâmetro inicial da fase dispersa, né? Da gota, então qual era o diâmetro inicial antes de ser aplicada a taxa de cisalhamento, isso é um parâmetro importante, e um coeficiente de tensão interfacial entre a fase dispersa e a fase matriz, né? Esse coeficiente de tensão interfacial entre a fase dispersa e a fase matriz, ele tem a ver com afinidade química, ele tem a ver com polaridade, ele tem a ver com um parâmetro entálpico, né? Ele vai falar para nós ali qual que é a interação entre o polímero, os dois polímeros que compõem uma blenda, né? Por exemplo. E aí, o que o Taylor percebeu? Que em baixas taxas de deformação, independente do campo de fluxo, né? Se ele era um campo de fluxo, como está aqui no slide anterior, se ele era um campo de fluxo cisalhante uniforme, ou mesmo campos de fluxo mais complexo, do tipo fluxos hiperbólicos planos, né? O Taylor notou que a deformação da partícula esférica ela poderia ser analisada por essas duas grandezas aqui, independente do perfil de fluxo. E aí, essa expressão para o número do capilar aqui, né, ela indica que para uma determinada tensão de cisalhamento aplicada, numa dada fase dispersa, né, quanto maior for essa tensão interfacial entre a gota entre a fase dispersa e a fase matriz, né, e quanto menor for o diâmetro inicial da gota, menos essa gota se deforma, né? Menor vai ser a deformação a qual essa partícula, essa fase dispersa vai estar submetida. Às vezes eu falo gota ou meio, né, ao invés de falar fase dispersa e fase matriz, é porque na época dos estudos do Taylor, esses parâmetros que ele estava analisando aqui não eram para blendas poliméricas, né? Foi o que eu falei, era principalmente de fluidos viscosos em meios, por exemplo, em meios aquosos, né? Tipo o fluxo de óleo em água, né? Aí todos os estudos foram formulados para essa teoria. E hoje em dia eles são ajustados, a gente pode ajustar e tirar várias informações importantes para blendas poliméricas, processamento de blendas poliméricas também, é claro, né? E além disso, depois dessa proposição teórica aqui do Taylor, né, que ele fez, foi se identificado que experimentalmente que ela ela poderia ser bem ajustada, né? Ela estava de acordo com os experimentos que eram realizados para escoamento de fluidos viscosos em meios menos viscosos, né? Por exemplo aí a água, tá bom?
E aí, o que a gente tem, né? Pensando né, um campo de fluxo cisalhante uniforme, essa geometria da gota deformada, ela pode ser expressa em termos da deformação de cisalhamento total, né? Que é esse parâmetro aqui, né? Ó, cisalhamento vezes tempo, né? E aí tem algumas grandezas geométricas aqui para a gente avaliar qual seria, né, essas mudanças na morfologia, né, na geometria da gota inicial. Estou imaginando uma gota que inicialmente era esférica, né, ela vai passar a ter essas novas dimensões aqui, né, ó, B, L, né, um ângulo alfa aqui de deformação, e existe uma relação entre essas grandezas, né, B, L, alfa, com o diâmetro inicial da gota e com a deformação de cisalhamento total, né, dado por essas equações aqui, tá bom? E a gente sabe que quando as tensões de tensão interfacial não conseguem mais equilibrar as forças viscosas, né, a deformação ela torna-se instável e a gota tende a se romper, né? Assim, o que a gente está querendo dizer aqui, que eu estou querendo comentar aqui com vocês, é que pela teoria do Taylor, né, tem um balanço de forças aí que a gente tem que levar em consideração. Essas forças de tensão interfacial, né, elas vão ser contrárias às forças viscosas de escoamento, né? Porque imagina, a gota inicialmente ali, ela vai tentar escoar. Elas têm viscosidades diferentes, então a resistência ao fluxo da fase beta, da fase dispersa, é diferente da resistência ao fluxo da fase matriz, né? E, além disso, elas têm uma interação de uma fase com a outra diferente, né, que é dada por essa tensão interfacial. E aí a gente vai ter um equilíbrio entre essa tendência à separação de fases e a tendência ao escoamento de uma fase sobre a outra, né? E aí quando o que a gente fala, né, é que quando essa tensão interfacial não consegue mais, né, essa separação de fases não consegue mais ser equilibrada por essa tendência de escoamento das duas fases, né, fase dispersa na fase matriz, a gente vai observar o que? Essas gotas vão começar a se romper, formando gotas menores, né, gotículas menores aqui, com diâmetro menor do que aqui a gente podia observar inicialmente. E aí, o parâmetro que descreve essa condição crítica de ruptura, né, é o número capilar crítico, né, Kc. Né? Então, vai ser uma constante Kc, vai ser um parâmetro Kc aqui. Sendo que quando K, né, do meu sistema, né, o número capilar do meu sistema for menor do que esse número capilar crítico, a gente vai ter uma situação onde a gota tende a se romper e formar partículas menores, né, fases dispersas com diâmetro menor na minha fase contínua, né? E aí a gente nota, né, pela teoria do Taylor, a gente pode observar que em baixas tensões de cisalhamento, essa deformação da fase dispersa, né, ela resulta do equilíbrio das forças de tensão interfacial, né, que tende a manter o formato esférico da fase dispersa com as forças viscosas, né, que vão tender a alongar. Porque lembra, se eu tenho essa tensão interfacial entre elas, né, que tende a garantir essa separação de fases da fase entre a fase alfa e a fase beta, né, pensando ali a fase dispersa e a fase matriz. E gera o formato esférico dessa fase, né? E eu tenho as forças viscosas que vão tender a fazer com que essa fase escoe e comece a se deformar, né? A gente vai perceber, né, que quando as forças viscosas superarem, né, essas forças associadas à tensão interfacial, a gente vai ter a quebra, né, dessa gota deformada aqui, né, que ela foi deformada pela ação do fluxo cisalhante e gerar gotas com diâmetros menores, né? E aí vale ressaltar
que o Taylor, né, ele também identificou que gotas de elevada viscosidade, né, quando atinge viscosidade muito alta, elas eram pouco deformadas sobre a ação de um dado, de um mesmo de uma mesma taxa de cisalhamento, né, uma mesma taxa de cisalhamento, e permaneciam inalteradas mesmo que aumentasse essa taxa de cisalhamento. No entanto, né, a gente está falando aqui, a teoria do Taylor é para cisalhamento, né, mas, no entanto, ele teve evidências, né, na teoria dele, de quando a gente passava de fluxo de cisalhante para um fluxo elongacional, né, aí essas gotas se rompiam, né, a gente conseguia ter esse rompimento da fase dispersa aqui em fases com diâmetro menor, mesmo a baixas taxas de estiramento, né, no caso agora. E eu acho que é evidente, né, porque se a gente imaginar o estiramento, ele tende naturalmente a fraturar essa mais facilmente uma dada fase esférica, né, uma dada fase dispersa que inicialmente era esférica, em relação a um fluxo cisalhante, né? Que aí no caso do fluxo cisalhante aqui é mais difícil a gente ter esse rompimento, tá bom? E aí isso vai ser importante nos mais diversos tipos de processamento, né? Se a gente imaginar, por exemplo, num processo de extrusão, a gente tem um fluxo cisalhante intenso, né? Agora, se a gente pensar num processo de fiação, né, onde a gente está estirando fortemente ali uma dada fibra, né, para pensar em fiação via úmida, aí, neste caso, o fluxo de elongacional, né, é bem intenso. E aí, essas fases aqui, por exemplo, numa blenda polimérica, nesse caso de fiação via úmida, teriam uma tendência maior a se fragmentar, né, a fase dispersa se fragmentar em partículas menores dentro da fase matriz, tá bom? Aí é uma aplicação bem interessante para processamento de polímeros dessa teoria do Taylor, né? E aí, em condições de baixa taxa de cisalhamento, voltando, né, aos fluxos de cisalhamento, que vão ser o foco da aula de hoje, a gente tem um parâmetro que pode empregar, que é a deformabilidade, né, D, e o ângulo de orientação alfa, né, que a gente tinha visto, que o alfa aqui é a inclinação que dada ao cisalhamento, né, então aí a gota que era inicialmente esférica começa a se deformar. E aí esse parâmetro de deformabilidade aqui, ele é uma relação, né, entre o comprimento e esse diâmetro aqui, né, comprimento L, diâmetro B, né, dessa elipse que agora é formada, né, que agora é a nova forma, né, da fase que inicialmente era esférica. E aí ele percebeu, né, que existe uma relação próxima entre essa deformabilidade e alguns parâmetros, como, né, a gente pode citar aqui a tensão de cisalhamento localizada, né, conforme a gente tinha visto na equação anterior, o diâmetro inicial da gota, né, a razão de viscosidades, né, que a razão vai ser uma relação entre a viscosidade da fase dispersa e a viscosidade da fase matriz, e o coeficiente de tensão interfacial. Né? Então tem uma relação com a deformabilidade da gota com esses parâmetros. E o ângulo aqui, né, de deformação aqui da gota, ele da fase dispersa, ele pode ser dado ele vai ser aproximadamente de π/4, né? E aí o Floyd percebeu que para pequenas deformações, o Taylor percebeu que para pequenas deformações, as condições críticas para a quebra da gota seriam aquelas onde esse valor aqui, né, aproximado da deformabilidade ou do E, né, fossem superiores a igual ou maior que 1. Né? Quando esse termo aqui for igual ou maior que 1, a gente teria condições favoráveis para a quebra dessa gota aqui e formação de uma fase dispersa
com geometria menor, né, com diâmetro menor. E aí é claro que essa teoria aqui ela é muito aplicada, porque se a gente tem essa fase dispersa, né, na matriz polimérica com tamanhos diferentes, né, com diâmetros diferentes, isso claramente vai impactar nas propriedades finais da minha blenda polimérica, né? Por isso que é tão importante entender como que a fase dispersa e a fase matriz, né, os dois polímeros, se comportam durante fluxos de cisalhamento, por exemplo, pensando em transformação de termoplásticos, né? E aí, em relação à razão de viscosidades, né, que aí é a viscosidade da fase dispersa, como eu tinha falado, e a viscosidade da fase matriz, o Taylor percebeu que quando essa razão for menor que 0,2, né, a gente vai ter o quê? Pequenas gotas, né, vão ser desprendidas das duas pontas da gota original que assumiu uma forma sigmoide durante a mistura, né? Então o que a gente está falando? A gota inicial, né, o Taylor conseguiu evidenciar que quando essa razão de viscosidade é bem pequena, né, menor que 0,2, a gota que inicialmente era esférica adquire um formato sigmoide, né, sigmoidal aqui, e esse formato sigmoidal aqui, ele vai sofrer um rompimento, né, uma ruptura, dando origem a duas gotas com um diâmetro diferente, né, um diâmetro menor do que o diâmetro da gota original, né? Além disso, ele percebeu que se a gente tiver uma razão de viscosidade um pouco maior, né, então entre 0,2 e 0,7, né, essa relação de Taylor aqui, né, as condições críticas elas não são alcançadas, né, durante um fluxo de cisalhamento uniforme, e a gota mantém, né, a gota original, que tinha originalmente um formato esférico, mantém esse formato relativamente esférico, né, então formato aí esferoide, após a aplicação do meu fluxo cisalhante, né? Então eu mantenho, né, o formato da minha gota. Já no caso de eu ter razões de viscosidade agora bem superiores, né, pensando ali entre 0,7 e 3,7, então aqui mudou bastante, né, em relação ao início aqui. A gota, que originalmente era esférica, ela adquire um formato fibrilar, né? E esse formato fibrilar aqui, ele também vai poder se romper, né? Existe possibilidade dele se romper, assim como no caso do sigmoide aqui, que se rompe, ele pode ou não se romper, né? Porém, esse rompimento ele vai ser causado por um mecanismo conhecido como instabilidade capilar, que aí eu vou apresentar para vocês nos próximos slides o que é essa instabilidade capilar, né? E se eu tiver uma razão de viscosidades acima de 3,7, né, então uma razão de viscosidades entre a fase dispersa e a fase matriz, aí a gota que originalmente era esférica, né, ela adquire esse formato elipsoide, né? Porém, ela não se rompe mesmo a altas taxas de cisalhamento. Então vocês veem que existe uma variedade de comportamentos da fase dispersa na matriz, né, dependentes dessa razão de viscosidades entre as duas fases, né? Isso aqui é bem importante para a gente imaginar a morfologia final da blenda obtida, né? Já começa a imaginar aqui por essas representações aqui geométricas que eu coloquei, né, que no final a gente vai ter blendas com morfologias bem diferentes, né, dependendo da razão de viscosidades, né. Então ela é um indício que a razão de viscosidades, assim como o número capilar, né, são parâmetros fundamentais para a gente entender essa morfologia, esses processos de separação de fases das blendas poliméricas. Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que esse estudo, né, da microreologia, ele é complementar aos estudos termodinâmicos de blendas poliméricas, né, para a gente entender os mecanismos de separação de fases, né, se vai ocorrer por nucleação e crescimento, composição espinodal e
morfologia das fases obtidas, para se entender o produto final, né, a gente precisa fazer tanto os estudos físico-químicos quanto esses estudos microreológicos para ter uma real dimensão, né, e conseguir entender a nossa blenda polimérica da melhor forma possível, tá bom? Aí eu comentei aqui sobre essa instabilidade capilar. O que é essa instabilidade capilar que pode levar ao rompimento dessa estrutura fibrilar aqui que foi formada, né, pela ação de um fluxo cisalhante? A instabilidade capilar, ela é outro mecanismo, né, além desse aqui estudado pelo Taylor, né, que foi investigado para se avaliar como ocorria a dispersão de um líquido em outro, né? Então, você tinha lá, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, aqui no interior aqui, uma fase dispersa era um líquido, vamos pensar óleo, né, também, e a fase matriz aqui poderia ser outro líquido, por exemplo, água, né? E aí, esse mecanismo, né, de estabilidade capilar, está aqui representado aqui numa imagem, né, para vocês, ele foi investigado pelo Hailef, né, e posteriormente os estudos tiveram continuidade, está aqui o Hailef, né, e posteriormente os estudos tiveram continuidade pelo Tomotika, né. Aí a gente nota, né, que você tem aqui uma estrutura fibrilar, né, e à medida que essa estrutura fibrilar é submetida sob a ação de um fluxo cisalhante, a gente nota uma certa instabilidade geométrica aqui, né? A gente começa a ver flutuações geométricas ao longo do comprimento da minha fibrila, né? Essas instabilidades vão se tornando cada vez mais intensas até um momento aqui que eu tenho o rompimento da minha fibrila em formatos esféricos, né? Que estão alinhados aqui, né, em linha, né, no sentido do eixo aqui axial da minha estrutura fibrilar, tá bom? Essa análise aqui, ela foi baseada em observações experimentais do Taylor, né? Então começou-se os pesquisadores, né, eles pegaram os resultados do Taylor, né, que eles encontraram e experimentais e continuaram estudos teóricos, né, e experimentais também para poder constatar, né, a evidência, entender esse comportamento aqui dessa instabilidade capilar em fluxos cisalhantes, né? Como eu comentei com vocês, esses estudos inicialmente foram feitos para o escoamento de fases oleosas em uma fase aquosa, né? E o que se percebia, né, é que sobre a ação do fluxo cisalhante, né, dependendo das razões de viscosidade, enfim, né, várias condições aqui, era possível, após a aplicação do campo cisalhante, notar, né, a fragmentação das fibrilas em formatos esferoides, né, alinhados aqui, que teriam sido originados a partir do rompimento das nossas fibrilas, né, que se encontravam com instabilidades aqui, flutuações na sua morfologia ao longo do eixo axial. E aí, aqui uma representação gráfica, né, da fibrila, né? O que é da estabilidade de Hailef, né? A gente tem alguns parâmetros que a gente pode entender que é importância da nossa fibrila, né? Primeiro é o R0, que seria o raio inicial da minha fibrila, né? Seria a geometria inicial da nossa fibrila. Está aqui representado como R0, né? Que vai ter essa linha pontilhada aqui, que seria então o tamanho, o diâmetro, né, original, raio original da nossa fibrila. A gente tem também o R médio, né, que é o raio considerando, né, essas flutuações aqui geométricas ocasionadas pelo fluxo cisalhante ao qual a fibrila está submetida. Então a gente vê que devido ao fluxo cisalhante ela vai ter essas estabilidades aqui e a gente vai ter que o diâmetro pode ficar menor, né, está aqui nessa linha aqui, do que eu quero originalmente em alguns pontos, né, até menor ainda, dependendo da região, e ele pode também ficar maior, né, em alguns outros casos. Então a gente vai ter então um valor de R médio, né, entre os pontos de máximo e os pontos de mínimo, né, do nosso diâmetro aqui. E além disso, a gente tem uma amplitude de distorção, né,
que aí ela vai definir para nós, dado o diâmetro original, né, o raio original aqui, e o máximo que ela alcança, né, qual vai ser essa amplitude. Está aqui o parâmetro geométrico aqui. E a gente tem também o comprimento de onda dessa instabilidade, né? Como ela é senoidal, ela vai apresentar um dado comprimento de onda, né? Na qual a gente consegue identificar ela na fibrila. Aí está aqui a equação para se determinar o raio médio da minha fibrila, né? E aí, pela teoria do Taylor, né, ela mostra que para a instabilidade capilar, quando o comprimento de onda dessa instabilidade senoidal, né, o comprimento de onda dessa instabilidade aqui, for maior que o perímetro da seção transversal da fibrila, né, 2πr0, as fibrilas vão se tornar instáveis e a tensão interfacial diminui com o aumento da amplitude de distorção, não sendo possível manter a coesão das moléculas. Então leva à fragmentação da fibrila nessas gotas, né, que vão ficar alinhadas entre si. Né? Ocorre dessa forma o rompimento da fibrila, gerando consequentemente uma série de partículas pequenas em linhas. A amplitude de distorção, né, essa amplitude de distorção aqui, nesse caso, ela deve crescer exponencialmente com o tempo, tendo que o rompimento das fibrilas ocorrerá se o tempo de mistura for maior que o tempo de ruptura, ou a amplitude de distorção for maior que o raio médio das fibrilas. Né? Então, o que a gente está querendo dizer? Essa amplitude aqui, né, essa flutuação aqui geométrica que a gente vai notar nessa fibrila da fase dispersa, né, na matriz, aí eu estou imaginando aqui já aplicando o caso de blendas poliméricas, né, ela vai crescer exponencialmente, essa amplitude vai ficar cada vez maior ao longo do tempo ao qual aquela fase está submetida ao fluxo cisalhante. Né? Quanto mais tempo ela ficar submetida ao fluxo cisalhante, maior vai ser essa amplitude aqui, ela vai aumentar em função do tempo. E à medida que ela aumenta muito, né, aí essa estabilidade acaba ficando insustentável e a gente tem a fragmentação da nossa fibrila em gotículas menores, né, o rompimento das gotículas. E aí o que eu comentei, né, se essa amplitude que fica muito alta e levar esse rompimento, quando é que isso vai acontecer? Né? Quando o tempo, se a gente manter essa fibrila por um tempo muito grande sobre a ação do fluxo cisalhante, né, maior do que o tempo necessário para essa amplitude que fica muito alta, aí tem o rompimento, né, claro. Agora, se ela ficar pouco tempo sobre a ação do fluxo cisalhante, essa amplitude aqui não consegue alcançar um valor crítico a ponto de sofrer a fragmentação. E aí a gente tem a manutenção da estrutura fibrilar, tá bom? Da fase dispersa, né? Se mantém na estrutura fibrilar. E aí tem uns pontos aqui que a gente tem que levar em consideração, né, da teoria de Taylor e a instabilidade capilar, enfim, que a gente precisa pensar, né, levar em consideração quando a gente está analisando materiais poliméricos. Os pontos são esses aqui, né, ó, fenômeno de cominuição, fenômeno de coalescência, condições não isotérmicas de processamento e efeitos não newtonianos, né? Porque lembra que a teoria de Taylor era para escoamento de óleo em água, né? Aí tanto a água quanto o óleo, comportamento newtoniano. Já os materiais poliméricos a gente sabe que não. Aí eu vou explicar cada um deles, né? A partir de agora. O fenômeno da cominuição, né? O que ele quer dizer, né? O que é esse fenômeno da cominuição? Ele representa a fragmentação das gotas da fase dispersa da matriz, né, para formar uma fase dispersa com gotas, né, com esferas de diâmetro menor. Né? Então eu estou reduzindo o diâmetro da fase dispersa na minha matriz. Isso é o fenômeno de cominuição, tá bom? Aí aqui eu coloquei um exemplo para ilustrar para vocês. Né? Ele pode ocorrer dessa forma, eu vou pensar aqui que eu aplico um fluxo cisalhante, né? Na fase dispersa, esse fluxo cisalhante leva à quebra dessa fase dispersa em fases com geometria menor, com diâmetro menor, né? E elas acabam, dada a diferenças entre elas, né? Estabilidade delas, acabam escoando ali com um diâmetro menor e vai acabar culminando aqui numa morfologia
final diferente da que era originalmente na minha blenda polimétrica, né? Uma outra forma de ocorrer a comunição é, como a gente explicou, a instabilidade capilar, né? A gente tem a fase dispersa, à medida que a gente aplica esse fluxo cisalhante, que ela começa a se deformar, né? Dependendo da razão entre viscosidades, pode formar essa estrutura fibrilar, e se ela ficar sob a ação desse fluxo cisalhante por tempo suficiente, né, ela vai ir numa intensidade do fluxo cisalhante também, né, suficiente, ela vai sofrer essa quebra em gotículas menores, né, do que a que era originalmente aqui. São formas da gente observar esse fenômeno de comunição no processamento de blendas polimétricas, né. A comunição, então, ela vai ocorrer durante o processo de mistura, né, dos dois polímeros, e no qual a fase dispersa ela vai sofrer esses processos de quebra em gotas de diâmetro menor, né? A consequência da comunição é essa: reduzir o diâmetro original da fase, a geometria, né, diâmetro original da fase dispersa na minha matriz, né? Sempre fica aqui menorzinho. E aí a gente tem um fenômeno oposto à comunição, que pode ocorrer no processamento de polímeros. Aí esse fenômeno é a coalescência, né? A coalescência ela vai corresponder à colisão e recombinação dessas partículas menores para dar origem a gotas maiores, né? Então vamos imaginar que eu estou tendo um fluxo cisalhante ali, eu tenho duas gotículas da fase dispersa, né? Duas partículas de fase dispersa, elas acabam colidindo entre si no meio, né? E aí essa energia da colisão é suficiente para que elas se unam, dando origem a uma gota com geometria maior, né? E aí esse processo aqui de coalescência, é claro que ele tem o efeito, né, do fluxo de cisalhamento associado à energia da colisão aqui, e tem a ver também com a afinidade química, né, entre os dois polímeros, tem a ver com a termodinâmica das blendas poliméricas, né? Se tiver uma grande afinidade entre eles aqui, né, e uma baixa afinidade da fase dispersa na fase matriz, a tendência com certeza vai ser a gente observar o fenômeno de coalescência e elas voltam a adquirir um diâmetro maior, né? É uma situação possível. Então a coalescência ela é esse resultado da colisão entre duas partículas adjacentes que se aproximam com gradiente de velocidade, né, por uma distância suficiente, né? Então, a distância é menor, porque o seu raio aqui elas colidem devido à ação cisalhante da matriz. Os fenômenos de comunição e coalescência, eles vão estar ocorrendo de forma contínua e cíclica dentro de, se a gente imaginar o processo de transformação termoplástica, dentro de uma extrusora, por exemplo, né, uma extrusora dupla rosca. Eles vão estar ocorrendo continuamente ali dentro da extrusora e de forma cíclica, né? Ocorre comunição, tem quebra de partículas, algumas partículas sofrem coalescência, aumentam o tamanho, então são esses dois fenômenos aí que vão ocorrendo simultaneamente. E aí a resposta dos dois, né, o resultado final dos dois, vai influenciar diretamente na morfologia final e nas propriedades da minha blenda obtida, né? Então eu mostrei aqui o efeito do fenômeno de comunição, o efeito do fenômeno de coalescência, e eu comentei também que tem alguns aspectos não isotérmicos, né, que a gente tem que levar em consideração. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, importante. Até peguei o exemplo aqui da blenda de policarbonato com PBT, né? Usei aqui como exemplo aqui o nome comercial Xenoi dessa BIC, né? E aí a gente tem, né? Por exemplo, no caso dessa blenda aqui, se a gente alimentar, né, os pellets de policarbonato e PBT aqui no funil de alimentação de uma extrusora dupla rosca corrotante, por exemplo, para a obtenção da blenda, a extrusora ela vai ter, né, além de um perfil de rosca específico, né, com diferentes aspectos aqui, diferentes geometrias, né, com finalidades específicas, a gente também vai ter uma variação na temperatura dentro da extrusora, né? Então a gente tem variação, aqui eu coloquei aqui no exemplo aqui da blenda de policarbonato PBT, a gente vai de temperaturas de 245, né? Sai aqui do pellet a temperatura ambiente, ele alcança 245 e chega até 270, sendo que depois da matriz, quando ele vai para o corte, né, ele já está de novo próximo à temperatura ambiente. Então é uma oscilação
a gente tem, né, que essa oscilação das temperaturas durante o processo de extrusão de termoplásticos, ela é fundamental para garantir que ambos os polímeros sofram fusão, né, tanto o policarbonato quanto o PBT, e que eles apresentem um comportamento reológico adequado em cada uma dessas regiões da minha extrusora, né? Então, por exemplo, alimentação, compressão, dosagem, matriz, né? E aí, esse perfil de temperaturas associado à taxa de cisalhamento, né? Então, eu tenho, além desse perfil de temperatura aqui, uma taxa de cisalhamento ao qual os materiais poliméricos estão sendo submetidos, eles devem ser levados em consideração tanto no comportamento reológico quanto micro-reológico das minhas blendas, né? Para a gente poder entender qual vai ser a morfologia final. E além disso, a gente tem que avaliar o quanto que esse perfil de temperaturas afeta no nosso diagrama de fases da blenda, né? Nosso diagrama de fases aqui, né? Da blenda. Então, por exemplo, a gente imaginar lá que inicialmente estava a temperatura ambiente, né? E fundiu, foi aí para entre 245 e 265, chegou a 275, caiu. Se a gente for olhando aqui no diagrama de fase, a gente vai observar que vai ter uma tendência termodinâmica, né, para os sistemas entrarem em equilíbrio, onde essa proporção dos polímeros na fase rica em policarbonato e em PBT, né, vão sofrendo alterações, né? Só a gente fazer aqui regra da alavanca, né, determinar a composição química, a gente vai avaliar que vai ter flutuações, né, na composição química, nas proporções entre as duas fases, e esses dois conjuntos, né, termodinâmica e microbiologia, são fundamentais para se chegar na morfologia final da nossa blenda, tá bom? E aí eu comentei então, agora, né, voltando no slide aqui da aula de microbiologia, a gente tem então o efeito da comunição, o efeito da coalescência, o efeito dessas condições não isotérmicas, né, que vão afetar aqui tanto a microbiologia quanto a termodinâmica, e a gente tem também os efeitos não newtonianos, né? Aí por que o efeito não newtoniano é importante? Se a gente lembrar, os fluidos newtonianos, né, eles são aqueles nos quais a energia utilizada para a deformação é toda dissipada em forma de calor, através de processo reversível, né? Então, se aplica tensão, ele escoa, né? Ele se deforma ali, o fluido escoa. Já no caso dos fluidos viscoelásticos, que são os materiais poliméricos, né, a gente vai ter o quê? Parcela da energia vai ser dissipada na forma de calor, né, que aí e aí ela é dissipada porque ele escoa, então o cisalhamento ali das cadeias ali durante o escoamento gera calor, né, o aquecimento viscoso, né, e isso é um processo irreversível. Porém, nos materiais poliméricos viscoelásticos, né, isso ocorre só com parcela da energia que foi aplicada, né, da tensão ao qual o material foi submetido. Outra parcela da energia é armazenada pelo meu material, né, e ela é usada para que após a remoção daquela tensão que foi aplicada, o material consiga recuperar o seu estado inicial, né, sua geometria inicial. Então ela é um processo reversível, né, se comporta como um sólido elástico. E aí isso tem que ser levado em consideração na morfologia final da fase dispersa, né? Aí eu dei aqui um exemplo, ó, só para ilustrar para vocês. Vamos pegar aqui no tempo zero, né, uma partícula de fase dispersa aqui. Então, eu coloquei que tracejado não tem, né, aplicação do fluxo cisalhante. Eu aplico um fluxo cisalhante, ela se deforma, né, então a fase dispersa se deformou. Quando eu retiro no tempo final aqui o fluxo cisalhante, a deformação se mantém, né, ela continua deformada do mesmo jeito, né? Isso seria um fluido newtoniano, ou seja, viscoso, né? Comportamento viscoso. Já os sólidos elásticos, né? Eu tenho aqui no tempo inicial, que tempo zero, não tem aplicação do fluxo cisalante, né? Da tensão de cisalhamento, e a fase dispersa vai ter sua geometria inicial. Quando eu apliquei a tensão, ela se deforma. Quando eu retiro a minha tensão de cisalhamento, ela volta, né, ao estado inicial, né, ela volta a essa forma que ela tinha inicialmente. Isso seria o comportamento de um sólido elástico. E é como a gente sabe, né, os materiais poliméricos, por serem viscoelásticos, eles vão ser algo intermediário a esses dois casos aqui, ó, né, onde eu tenho no tempo inicial um formato da minha fase dispersa,
eu apliquei a minha tensão de cisalhamento, ela se deformou. Quando eu retiro a minha tensão de cisalhamento do tempo final ali, né, depois de passar pela extrusora, por exemplo, eu tenho uma parcela da energia que foi armazenada e ela recupera um pouco da sua forma original, porém ela não consegue recuperar totalmente, né? Outra parcela foi usada para esse escoamento, né? E aí como que ela foi usada? Ela foi dissipada devido ao atrito entre as macromoléculas ali, né? Que gera calor, né? Então aí eu adquiro um formato aqui intermediário entre esses dois casos. E aí esses aspectos, né, essas equações reológicas, esse comportamento reológico da fase dispersa e da fase matriz também vai ser bem importante para a gente poder entender a morfologia final da minha blenda polimérica. E aí, pensando em processamento de polímeros, né, nos estágios iniciais da extrusão de blendas poliméricas, vai ocorrer a fusão dos meus pellets, né, dos meus grãos que se encontravam no estado sólido. Após a fusão, a gente tem uma mistura de polímeros fundidos que é submetida a uma taxa de cisalhamento pela rotação da rosca, né? E aí eu coloquei aqui até uma impressão para vocês verem, estou alimentando aqui os materiais poliméricos. No início eles estão, né, dos dois polímeros na blenda, por exemplo, está no estado sólido. À medida que eu tenho a elevação da temperatura aqui, eles passam para o estado fundido, né, até chegar na matriz aqui e aí a gente ter a obtenção da morfologia final da nossa blenda, né? Durante a extrusão de blendas immiscíveis, né, vai ocorrer a presença dessa fase dispersa, então, na fase matriz. Na blenda miscível, não, né? A blenda miscível ela vai ser homogênea, então não tem fase dispersa. No entanto, essas partículas das fases dispersas, elas vão sofrer fenômenos de comunição progressiva até a redução do seu diâmetro, né, entrar em equilíbrio, né, e chegar no diâmetro em equilíbrio aqui, dado pelas condições de processamento e pelos aspectos dos próprios materiais em si, né, também, como viscosidade, parâmetros termodinâmicos, né, de interação polímero-polímero. E quanto menor for o diâmetro da fase dispersa, né, mais difícil se torna a ocorrência do fenômeno de comunição. Então, isso aí é uma outra característica desse fenômeno de comunição observado do processamento de blendas poliméricas, né? A comunição ela tende então, a reduzir o diâmetro da fase dispersa, e quanto menor for esse diâmetro, mais difícil é para continuar reduzindo esse diâmetro, né? Então, ou seja, vai chegar num ponto que o diâmetro encontra um valor ótimo, né, e ele se estabiliza ali. A comunição não ocorre indefinidamente, por exemplo, até chegar numa escala nanométrica ou menor até, né? Não, tem um ponto ótimo ali que aí se estabiliza e não ocorre mais. E aí é claro que esse ponto ótimo está associado aos próprios processos de coalescência também, né? É uma relação entre comunição e coalescência, tá bom? E aí a gente tem, né, que a morfologia no processamento de polímeros, né, a morfologia de fases em blendas poliméricas immiscíveis, ela vai ser formada em função da dispersão da fase soluto na fase solvente, né, na fase da matriz, quando sobre elas é aplicado um campo de fluxo, onde diversos tipos de processos são envolvidos durante o estado fundido, né? Que aí esse processo é o que a gente viu aqui até agora na aula de hoje. O estiramento da gota em fibras, né? Dependendo da razão de viscosidades, a quebra das fibras em gotas menores, né, devido aos fenômenos de comunição, a coalescência dessas gotas em gotas maiores, né, também é um fenômeno importante, e e aí essa desculpa, eu falei que no 2 quebra das gotas, né? Não, era quebra das fibras, né? Aí a quebra das fibras é devido aos fenômenos de instabilidade capilar. E a gente tem a quebra das gotas, né? No ponto 4 aqui, a quebra das gotas da fase dispersa em gotas menores, aí sim devido aos fenômenos de comunição. Então são vários fenômenos, né? E aí, quando eu venho comentando com vocês esse diâmetro de equilíbrio, né, da fase dispersa na fase matriz,
ele vai ser definido basicamente, né, a gente pode determinar ele matematicamente, ele vai ser definido como uma relação entre as taxas de comunição, né, a velocidade com que ocorre a comunição e a velocidade com que ocorre a coalescência da fase dispersa durante o processamento de uma dada blenda polimérica. E aí a gente tem matematicamente que expressões, né, que definem para nós qual é essa taxa de comunição, né? Então ela vai ser uma relação entre a viscosidade da fase dispersa, a taxa de cisalhamento, a energia necessária para se fragmentar aquela partícula de fase dispersa, né? E a tensão interfacial da fase dispersa e o diâmetro original daquela fase, né, que está sofrendo comunição, daquela partícula que está sofrendo comunição. Já a taxa de coalescência, ela vai ser, né, tem expressão para ela aqui também, ela vai ser uma relação entre a probabilidade de colisão entre as partículas, a fração volumétrica do soluto na minha blenda, né, e a taxa de cisalhamento também. Né? Aí eu não vou fazer aqui a dedução matemática, né? A dedução física de como chegar nessas equações, para não delongar demais na aula, mas assim, é importante a gente saber, né, o que influencia na velocidade com que a fase dispersa sofre comunição e o que influencia na velocidade pela qual essa fase dispersa sofre coalescência. E aí o equilíbrio vai ser dado quando essa taxa, né, essa velocidade de comunição for igual a essa velocidade de coalescência. Né? Então a gente pode igualar as duas. E aí nessa condição de que eu falei que a gente pode igualar, né, que eu igualei, quando a gente iguala as duas, né, taxa de comunição e taxa de coalescência, aí agora a gente tem aqui não o diâmetro da fase original da fase dispersa, né, mas sim o diâmetro de equilíbrio, né, que a gente vai obter para o nosso processamento. Se eu isolar esse diâmetro de equilíbrio aqui, né, eu tenho uma expressão que pode ajudar a gente a entender o que afeta o diâmetro da fase final da minha fase dispersa na minha blenda polimérica immiscível. Né? Então a gente vê, por exemplo, que o diâmetro de equilíbrio da fase dispersa ele aumenta quando a concentração, né, do meu soluto aumenta na minha blenda polimérica. E a gente vê também que ele aumenta quando eu tenho um aumento dessa tensão interfacial entre os dois polímeros, né, na minha blenda polimérica. Ele também é afetado, né, pela taxa de cisalhamento, onde quando eu tenho processos onde eu aumento a minha taxa de cisalhamento, né, estou pensando ali de uma extrusora, quando eu aumento a rotação da rosca, né, em RPM ali, eu estou aumentando a taxa de cisalhamento, isso vai levar a uma redução no diâmetro de equilíbrio da minha fase dispersa na minha blenda, né? É bem importante. E aí, aqui essa representação gráfica que eu acho ela bem interessante para a gente refletir, né? Ela sobre a reflexão aqui é sobre a morfologia de blendas poliméricas immiscíveis, né? Morfologia obtida, né, de blendas poliméricas immiscíveis em extrusoras dupla rosca, né? Então, aí aqui a gente tem a extrusora, né, uma representação gráfica da extrusora, e aqui eu coloquei no eixo Y a temperatura e no eixo X aqui, caminhando aqui com a extrusora, ó, repara que está bem alinhado, o eixo axial da extrusora, sendo que eu passo aqui pela região, por exemplo, de alimentação, né? A gente tem aqui regiões de compactação e até chegar na matriz aqui da minha extrusora. Então, vamos considerar uma situação de dois polímeros semicristalinos, né? Polímero A e polímero B. Eles estão sendo misturados nessa extrusora aqui, né, na forma de pellets, como está mostrado aqui na figura, e a gente vai assumir, né, que o polímero A tem uma temperatura de fusão diferente do meu polímero B, né? Então eles têm duas temperaturas de fusão diferentes. Com isso, né, logo no início da zona de alimentação aqui da minha extrusora, a gente vai notar que o polímero A se funde primeiro, né? Eu supus aqui que ele tem uma temperatura de fusão menor. Então ele vai fundir primeiro e a gente vai ter, né, uma mistura onde eu tenho uma suspensão, né, de polímero A fundido, né, como fase contínua, e eu vou ter também, né,
nessa fase A contínua, nessa suspensão, eu tenho a fase A contínua e a fase B dispersa. Por quê? O polímero B não fundiu, né? Ele está sólido ainda, né? Nessa região aqui. Aqui está só demonstrativo, né? Não quer dizer que é um terço, né? Um terço do eixo axial da extrusora, não. Aqui é só para representar. Tá bom? E à medida que essa suspensão se move ao longo do eixo axial da extrusora aqui, né, a gente começa a notar que a temperatura aumenta, né, dado o perfil de temperaturas da extrusora, e com isso a gente nota, né, que o polímero B consegue fundir, e aí a gente passa a ter uma mistura líquida agora, né, formada por uma fase dispersa, né, de gotículas de polímero B, né? Aí agora eu tenho aqui gotas de polímero B dispersas numa matriz de polímero A também fundido, né? E aí existe duas possibilidades que a gente pode notar aqui no final aqui da minha matriz, da minha extrusora, né? Duas situações que a gente vai notar na prática. Uma delas, o mesmo modo de dispersão ele vai persistir ao longo do eixo axial da minha extrusora, né, que é esse que eu comentei, por exemplo, esse que eu comentei aqui para vocês, né, gotas dispersas de B em A, né, isso vai se manter. Ou eu posso ter uma inversão de fases, que é em um dado momento aqui, a fase B, que era dispersa, se tornar a fase matriz. E aí a fase A se comportar agora como fase dispersa, né? A gente está mencionando de inversão de fases. Ou seja, pode ocorrer uma transformação de um modo que a dispersão, né, onde o polímero B estava disperso no polímero A, para outro modo, onde o polímero A agora que se encontra disperso no meu polímero B. Isso é muito importante do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico de blendas poliméricas, né? Porque quem é a fase dispersa e quem é a fase matriz vai influenciar bastante nas propriedades e comportamento daquele material que está sendo desenvolvido, né? Por isso que é tão importante aliar aí para se entender esse fenômeno de inversão de fases que pode ou não ocorrer, né? E como controlar esse processo de inversão de fases para a gente ter uma morfologia final controlada para atender às nossas necessidades como engenheiros, né? E conseguir corresponder às expectativas dos clientes, tá bom? Aí, para isso, essa imagem que eu peguei de um artigo, muito interessante, e aí eu vou usar, inclusive, esse artigo aqui para ilustrar isso que eu comentei nessa imagem aqui, sobre como a gente mostrar para vocês sobre como essa evolução de microestrutura ao longo de um processo de transformação de termoplásticos é muito importante para blendas poliméricas e o quanto que muda drasticamente a morfologia final da blenda polimérica obtida, né? Esse trabalho é bem completo, né? Muito interessante. Eu vou tentar explicar aqui os pontos mais importantes, passo a passo, até o final da aula agora, para ilustrar, né, como exemplo, algumas características, né, dessa evolução de microestruturas ao longo do eixo axial de uma extrusora, né? Então, nesse trabalho, o que os autores fizeram? Eles produziram blendas, né, de diversos polímeros. Então, por exemplo, polimetilmetacrilato e poliestireno, que são dois polímeros amorfos, né? Policarbonato e poliestireno, também dois polímeros amorfos. Então está aqui polimetilmetacrilato, poliestireno, policarbonato. Fizeram também blendas de polímeros semi-amorfos com polímeros semicristalinos, né? Então, por exemplo, poliestireno com polietileno de alta densidade, né? E também blendas de poliestireno com polipropileno, também o poliestireno amorfo, né? E o polipropileno semicristalino. Por que eles pegaram esses diferentes polímeros? Né? Tem alguns motivos e algumas relações bem interessantes entre eles. Primeiro, né, vale lembrar que polímero semicristalino tem temperatura de fusão definida, né? Já o polímero amorfo não tem temperatura de fusão, né? Se vocês lembrarem da disciplina de materiais poliméricos, a gente não consegue determinar a temperatura de fusão, né? A fase amorfa não funde, né? Aí o que a gente tem é uma temperatura de fluxo, né? Que os autores chamaram aqui no artigo de temperatura crítica de fluxo.
Como que ela foi definida para esses polímeros amorfos? Eles consideraram que ela seria 55 graus Celsius acima da temperatura de transição vítrea desses polímeros, né? Então, por exemplo, o policarbonato tem temperatura de transição vítrea em 146, né? E aí, com isso, a temperatura crítica de fluxo dele, TCF, né, do policarbonato, ficou aqui por volta de 200, né? Somaram aqui 55, né? E aí chegaram por volta de 200 aqui para a temperatura de fluxo. O que significa essa temperatura de fluxo, né? É uma temperatura na qual um polímero amorfo ele consegue agora escoar, né? De forma a ser possível processar esse material polimérico. Na fase amorfa agora consegue escoar né, com uma certa facilidade que permita o seu processamento, né? Por exemplo, numa extrusora, tá bom? E aí a gente vê aqui, nota alguns aspectos bem interessantes. Porque lembra que eu comentei com vocês no slide anterior que a gente pode ter um caso onde um polímero funde primeiro do que o outro, né, na extrusora? Essas temperaturas aqui agora, né, elas vão mostrar para nós aqui que tem uma diferença entre a temperatura de fusão e a temperatura crítica de fluxo dos dois polímeros na blenda, né? Fizeram a relação. Então, por exemplo, temperatura crítica de fluxo polimetilmetacrilato, 170. Temperatura crítica de fluxo do poliestireno, 155. Né? Então, essa variação, esse delta entre as temperaturas críticas de fluxo dos dois polímeros eram de 15 graus Celsius, de 15 graus Celsius. Já no caso do policarbonato poliestireno, essa diferença foi de 45 graus Celsius. Então, essa maior diferença nessas temperaturas aqui de processamento, de temperaturas de fluxo e de fusão, né, que vão impactar no processamento dos polímeros, é claro que vão impactar na morfologia das blendas obtidas, né, e no comportamento dessas fases, né, durante o processamento dos polímeros. E aí por isso que eles tentaram pegar diferentes polímeros aqui, tanto amorfos como semicristalinos, né, para avaliar o efeito dessas temperaturas, né, de fusão e crítica de fluxo na evolução de morfologias, né, durante a técnica de processamento. E aí, essa temperatura crítica de fluxo, eles usaram esses 55 graus Celsius acima da TG, né? Essa é uma boa estimativa, né? Quando vocês tiverem um polímero amorfo, que vocês quiserem falar assim, qual que é a temperatura de fluxo dele, né? Soma 55 graus Celsius a TG, é uma boa estimativa. Ela é um valor, não é arbitrário, né? Ele é baseado em simulações numéricas do comportamento de polímeros amorfos durante o processo de extrusão. Então, pensando aí em processamento por extrusão de polímeros amorfos, somar 55 graus Celsius a TG é algo assertivo, né? Então, assim, não foi arbitrário, não. Né? Quis só fazer esse comentário, que esse adendo. E aí, agora eu vou começar a mostrar os resultados em termos de morfologia das blendas obtidas. Então, olha aqui que interessante, né? Primeiro, a blenda de polimetilmetacrilato poliestireno, 70-30, né? Então, ela era composta 70% em peso, né, de polimetilmetacrilato, 30% de poliestireno, né? Eu coloquei aqui as temperaturas críticas de fluxo dos dois polímeros, né? 170, estava lá no slide anterior, mas só para a gente não ter que ficar voltando o slide toda hora. 170 e 155 para o poliestireno. Eles fizeram uma análise de viscosidade, né? Fizeram uma análise reológica, que é importante para a microreologia, né? Então eles analisaram aqui como que a viscosidade é afetada pela taxa de cisalhamento para os diferentes polímeros, polimetilmetacrilato e poliestireno, em diferentes temperaturas. Os resultados estão aqui, ó. Aí, só para ajudar vocês a entender o gráfico aqui, né? Os resultados de polimetilmetacrilato são símbolos abertos, né? Então, por exemplo, bolinha aberta aqui, né? Bolinha branca. Os resultados de viscosidade do poliestireno são símbolos fechados. Então, por exemplo, bolinha preta aqui, né? Ó. E aí, o símbolo bolinha representa 160 graus Celsius. Então, por exemplo, numa taxa de cisalhamento de 10 a menos 3, né, a viscosidade do polimetilmetacrilato era bem superior à viscosidade do poliestireno, né, a essa taxa de cisalhamento aqui de 10 a menos 3. A gente nota, né, que os dois polímeros apresentam nessa faixa de taxa de cisalhamento aqui um comportamento viscoelástico, né, pseudoplástico. Como que a gente percebe isso? Né? A gente vê aqui uma redução na viscosidade, né,
com o aumento da taxa de cisalhamento, né, para ambos os polímeros, né? E isso em todas as temperaturas, né? A gente nota também que o aumento da temperatura, ó, vou pensar aqui polimetilmetacrilato, 160, 170 graus Celsius, né? 180, a gente nota que quando a gente tem um aumento da temperatura para uma dada taxa de cisalhamento, para qualquer taxa de cisalhamento, né, que a gente analisar, a gente vai ver que quando aumenta a temperatura, reduz a viscosidade, né? O aumento da temperatura leva a uma redução da viscosidade. E aí, os autores, eles para ajudar a gente a analisar a razão de viscosidades, né, da nossa blenda, eles já plotaram aqui para nós o resultado, né? O que acontece com a razão da viscosidade do polimetilmetacrilato em relação à viscosidade do poliestireno, né, com a variação da temperatura para duas taxas de cisalhamento. Eles olharam em 412 segundos a menos 1, né, então está por volta daqui, e avaliaram em 1500, né, está por volta daqui, ó. O que acontecia nessa, então, bolinhas abertas, taxa de cisalhamento de 1500, triângulo aqui, taxa de cisalhamento de 412. Né? A gente vê que o comportamento é bem similar, independente da taxa de cisalhamento, e o que a gente nota é que essa razão de viscosidades ela cai drasticamente com o aumento da temperatura. Por que ele escolheu essas temperaturas aqui, né? De 160 a 240? Porque são as temperaturas às quais esses dois materiais poliméricos, polimetilmetacrilato e poliestireno, vão estar submetidos na extrusora, né? Aqui está uma representação esquemática da minha extrusora, né? E a gente vê aqui as diferentes temperaturas aplicadas nas diferentes zonas, né, da minha extrusora. Então, zona A por volta de 160 graus Celsius, zona B 160 também, né, tá aqui. Zona C está aqui, ó, foi por volta de 200. Zona D por volta de 200. Repara que esses achuras diferentes aqui dentro da representação esquemática, elas indicam, né, diferentes perfis de rosca, né, porque tem diferentes finalidades na minha extrusora. E aí a imagem que a gente está vendo aqui, né, esses quadradinhos aqui, é a morfologia que foi observada. Eles conseguiam abrir a extrusora, né, e coletar uma amostra do material deles na região A, na região B, na região C, D e assim sucessivamente, né? Então a gente tem aqui região D, região E, região F, região G, né? Tá aqui. E a morfologia final aqui depois de resfriado, né? Depois de passar pela banheira com água, né? Para resfriar o filamento. Eles coletavam a amostra minha e observavam a morfologia final. Aí, para ajudar a gente a analisar aqui, né, eu coloquei aqui para vocês não esquecerem, ó, as regiões claras nessas imagens aqui representam o polimetilmetacrilato. E as regiões escuras representam o poliestireno. Aí, vamos agora conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, né, ao longo da nossa extrusora aqui, com essa morfologia de fases observadas até chegar aqui no final. Ó. Esse que é o meu objetivo aqui com esse slide. E aí a gente vai ver depois, e nas outras blendas que foram desenvolvidas, o que acontecia e que tipo de morfologia final era observada, né? Se tinha mudanças, né? Se a gente mudar, por exemplo, a proporção entre polimetilmetacrilato e poliestireno, se vai mudar essa morfologia final, né? E aí vou tentar apresentar para vocês algumas teorias que explicam por quê, né? Com base em tudo que a gente vem conversando na disciplina de blendas e aditivação, dos porquês a gente está evidenciando algumas morfologias finais em específico, né? Então a gente tem aqui que na região a gente observa uma morfologia do tipo cocontínua, né? Essas morfologias cocontínuas aqui, elas normalmente são obtidas através de processos de separação de fases do tipo decomposição espinodal, né? No final, até no último slide, eu acho que eu coloquei, se não me engano, eu coloquei uma representação gráfica dessa morfologia cocontínua, porque às vezes aqui na microscopia, como ela é bidimensional, fica um pouco difícil de visualizar. Aí eu fiz uma representação gráfica 3D, porque aí fica mais fácil de enxergar o que é essa morfologia cocontínua, né? Essa aqui, inclusive, outros slides até melhor. Aqui está um pouco complicado de visualmente perceber o que é essa morfologia cocontínua, né? Mas vamos lá.
Embora a temperatura da extrusora seja 160 graus Celsius aqui, né, na região A, devido ao aquecimento por cisalhamento, né, aquecimento viscoso, a gente vai acreditar, né, que a temperatura real que a blenda estava sendo submetida é superior a 160 graus Celsius. Isso por causa do aquecimento viscoso. Por que a gente fala isso? Né? Porque a gente tem que ver, né, que a temperatura crítica de fluxo do poliestireno, né, é 155 graus Celsius e do polimetimetraquilato é 170 graus Celsius. E aí é razoável, né, a gente imaginar que o poliestireno já se encontrava fundido, né, na região A aqui da minha extrusora, né, o poliestireno é região escura, né, e o polimetilmetacrilato, se a gente entender que a temperatura de fato é 160 graus Celsius, ele ainda estava no estado sólido, o que eu não acho que é verdade, aqui a gente não está vendo um grânulo de polimetilmetacrilato, né? Então o que a gente está imaginando é que devido ao aquecimento viscoso a temperatura real era um pouco acima de 160 graus Celsius, estava se aproximando ali de 170 graus Celsius, e com isso o polimetilmetacrilato estava começando a fundir, né? E a questão ele está começando a fluir, mas a sua resistência ao fluxo é muito alta ainda, né? Ele não tem uma boa capacidade de fluxo igual seria observada para o poliestireno aqui na região escura, né? Então isso aqui na região A. Na região B, a gente começa a observar, né, uma quebra dessas estruturas interconectadas, né, da morfologia coaxial, das estruturas interconectadas do polimetilmetacrilato, né, essas regiões claras aqui. Repara que elas, assim, a gente começa a perceber que elas estão reduzindo um pouco de tamanho, né? Não estão ficando tão contínuas aqui até o final. A gente vê que tem fases de poliestireno aqui que bloqueiam, né? A gente não tem agora uma fase de conectar tão contínua assim observada, né? Aí aqui ainda 160 graus Celsius. Mas isso está ocorrendo provavelmente então devido não à variação de temperatura, mas ao tempo ao qual, né, essa blenda está submetida a esse fluxo cisalhante. Na região C, né, que aí agora já chegou a 200 graus Celsius, então os dois polímeros estão fundidos, né, e aqui lembra que esse 200 graus Celsius é o que é registrado no leitor da extrusora, né, e a gente tem que considerar ainda o aquecimento viscoso, então deve estar um pouquinho acima de 200, a gente observa mais claramente uma morfologia dispersa, né, na qual a gente vai ver gotículas alongadas de poliestireno, né, dessa fase escura aqui, então vê que são as gotas mais alongadas, bem deformadas, né, de poliestireno, e elas estão dispersas nessa matriz de polimetilmetacrilato, né. Aqui é interessante notar que a fase de polimetilmetacrilato, que se encontrava fragmentada aqui na região B, né, ela aparentemente sofreu coalescência, né, ela estava fragmentada aqui, mas na região C ela coalesceu e aumentou de tamanho, né, dando uma impressão de matriz mesmo, né, uma fase matriz bem definida, vamos falar assim. E aí a gente vê então, né, que aí aqui agora fica claro, né, que a gente tem uma fase de poliestireno de gotas alongadas, bem deformadas, numa matriz de polimetilmetacrilato aqui nessa região C da nossa extrusora, né. Na região D, aqui, o que a gente observa? Um processo de fibrilação dessa fase de poliestireno dispersa, né? Então aquelas gotas estavam bem deformadas, elas agora já começam a adquirir um formato fibrilar bem definido, né? Bem definido mesmo, caracterizado por essas gotas bem alongadas aqui, né? Formato fibrilar, numa matriz de polimetilmetacrilato, tá bom? Isso na região D. Na região E, né? Aí agora a temperatura subiu para 220 graus Celsius, a gente observa mais uma vez, né, a coalescência. Por quê? Essas fibras alongadas aqui, elas começaram agora, ao invés de se fragmentar, elas começaram a sofrer coalescência, né? Então, o fenômeno de coalescência aqui prevaleceu e elas começaram a aumentar, né, a ficarem maiores, mais delgadas, vamos falar assim, né? Essas estruturas fibrilares de poliestireno começaram a ficar mais alongadas aqui na região E, né? A gente pode entender, né, que esse fenômeno, essa prevalecência desse fenômeno de coalescência pode estar acelerado, pode ter uma relação, né,
com o tempo de residência da minha blenda polimérica nesta região E aqui, né? Ó, talvez devido ao comprimento dela ser bem maior, né, aqui do que a região D, por exemplo, o tempo de residência é maior, o que garante, né, possibilidade da gente ter o fenômeno de coalescência incentivado, né, nessa região E. E aí na região F, né, a gente vê continuidade, né, na região F desse fenômeno de coalescência, né, então ela vai aumentando cada vez mais, até que na região G aqui, ó, a gente observa a separação e a coalescência dessas gotas de poliestireno, né? Agora aquelas estruturas fibrilares já estão no formato de elipses, né, de poliestireno, e é possível que as gotas essas partículas de poliestireno agora, né, nessa região D, formação dessas partículas de poliestireno na região G, né, ela foi facilitada em relação às outras regiões aqui, né, anteriores aqui, E e F, devido à viscosidade de ambos os polímeros reduzir muito com o aumento da temperatura. Porque repara agora aqui que eu já estou em temperatura de 240, ali eu estava em temperatura de 220, saindo de 200, né? Então repara que quando eu aumento a temperatura, essa razão de viscosidade diminui muito, e aí isso pode ser o responsável por eu ter a formação deixar de ter essas estruturas fibrilares aqui, passar a ter estruturas no formato de gotas, né? Nessa região G da minha extrusora, né? Região G aqui da minha extrusora. E aí, com isso, né, após o resfriamento aqui, a gente nota, né, essa morfologia final aqui bem próxima, né? Só com a coalescência foi um pouquinho mais intensa ainda, né? Teve um pouquinho de coalescência até o resfriamento aqui, né? Na matriz, até conseguir resfriar, e aí chegando nessa morfologia final, onde a gente observa gotas de poliestireno, né, partículas de poliestireno dispersas numa matriz de polimetilmetacrilato. Aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando dois líquidos imissíveis, né, duas fases poliméricas imissíveis estão em contato, a gente espera, né, que ocorra o que a gente chama de princípio de dissipação mínima de energia. Né? O que é isso? A gente espera que o componente mais viscoso, né, então o polímero que tiver maior viscosidade, que ele forme a fase dispersa. E o polímero menos viscoso forme a fase contínua. Isso é o resultado desse princípio de dissipação mínima de energia. Né? Assim, é razoável esperar que nessa blenda 70-30 de polimetilmetacrilato e poliestireno, né, o polimetilmetacrilato fosse a fase dispersa e o poliestireno fosse a fase contínua, né, que é o inverso do que a gente observou. Né? É o contrário. A gente observou que o componente majoritário, né, o polimetilmetacrilato, que era composto por 70% em massa da nossa blenda, embora mais viscoso, ele formou essa fase contínua, né, a matriz. E o componente secundário, né, em menor proporção, poliestireno, ele formou a nossa fase dispersa, né, no formato de gotas. E aí, como eu falei, o oposto do que era esperado por esse princípio de dissipação mínima de energia. Aí a gente então pode entender, né, que nesta situação aqui, nessa condição de processamento, para esses dois polímeros, né, que tem esse perfil aqui de reológico, né, essa razão de viscosidades aqui, né, nessa dada taxa de cinzeramento na qual eles foram submetidos, né, que a proporção entre os dois polímeros, né, 70-30 aqui, foi o fator predominante na morfologia final obtida para a minha blenda polimérica, mesmo em detrimento do princípio de dissipação mínima de energia, que diz que o componente mais viscoso será a minha fase dispersa. Né? Então, foi o contrário. Aí, se a gente mudar a proporção aqui, né, ó, em vez de ser 70-30, a gente fazer tudo igual, né, mesmo perfil aqui de rosca, mesmas temperaturas da minha extrusora, mas mudar a proporção entre os dois polímeros. Será que a gente vai ter a mesma morfologia final obtida? Vamos ver. Ó, aí agora aqui então manteve,
polimetilamentacrilato, só que agora é 50 de polimetilamentacrilato, 50 de poliestireno, né? E aí está aqui do mesmo jeito, região A, B, C, D, até chegar na morfologia final. Lembrando que, do mesmo jeito do slide anterior, a região clara aqui é o polimetilamentacrilato, e a região mais escura é o poliestireno. Já de cara, né, vocês percebem aqui que a morfologia final foi exatamente o oposto do observado do slide anterior para a blenda de polimetilamentacrilato e poliestireno. O que a gente vai notar? Vamos fazer uma análise aqui também a cada região da extrusora. Eu não vou fazer isso para todas as blendas, mas essa aqui eu vou fazer porque a gente está no segundo exemplo. Eu acho legal para reforçar vocês desenvolver esse raciocínio, né, do que foi acontecendo ao longo do eixo da nossa extrusora. Ó, na região A, a gente observa uma mistura de pequenas gotas e domínios muito grandes suspensos na matriz de poliestireno, né? A gente tem aqui região escura é o poliestireno, a gente vê aqui algumas gotas de polimetilamentacrilato, né? E algumas regiões também que de polimetilamentacrilato aqui grandes, né? Essa região branca clara aqui, né? Ó, bem característica. E aí, mais uma vez, né? É importante a gente observar que a 160 graus Celsius ligeiramente inferior, né, à temperatura de crítica de fluxo do polimetilamentacrilato, né? Então a gente está supondo aqui que 160 está pouco abaixo de 170. Você quer imaginar que teve aquecimento viscoso, né? Porque aqui a imagem indica que claramente o polimetilamentacrilato fundiu, né? Então a gente deve estar próximo de 170 graus Celsius, na verdade, aqui, né? Na nossa blenda polimétrica. E aí, então, a capacidade de escoar é muito baixa, né? Muito baixa mesmo. Com isso, a mobilidade do polimetilamentacrilato, né, nessa mistura 50-50, é extremamente baixa, né? Como ele tem dificuldade de escoar, então a capacidade de difusão ali, de movimento das macromoléculas de polimetilamentacrilato é muito menor do que a mobilidade das macromoléculas de poliestireno, né? Mesmo aqui na região A. E assim, a homogeneidade, né, desse sistema a 160 graus é muito difícil, né? Porque uma das fases não consegue se mover de jeito nenhum, né? Só uma delas tem facilidade de movimento, que é o poliestireno. Aí na região B, a gente observa uma quebra de grandes domínios de polimetilamentacrilato, né? A gente vê que aqui, ó, esses grandes domínios eles começam a se fragmentar, formando partículas bem menores, então o fenômeno de cominuição a gente já começa a observar. Aí lembra aqui que a temperatura é a mesma, o que está mudando aqui é que na região B, né, se a gente considerar que a temperatura é a mesma, o que está mudando aqui é o tempo de residência, né? Quanto mais tempo ele ficar nessa temperatura aqui, a gente está catalisando, né? Não vou dizer o termo catalisando, mas a gente está favorecendo o fenômeno de cominuição, né? Da fase de polimetilamentacrilato que tem dificuldade de se mover, né? Baixa mobilidade nessa temperatura, tá bom? E aí, na região C, que aí agora a gente subiu a temperatura para 200 graus Celsius, a gente começa a observar a coalescência das partículas de polimetilamentacrilato, né? E aí, aqui é a mesma coisa, né? Ó, a gente tem as gotículas que elas começam a sofrer, né? Tanto que a gente tem o fenômeno de comunição, vai ter também de coalescência, como a gente viu nos slides, elas começam a coalescer e aumentar de tamanho, né? Então começa a adquirir uma certa uniformidade aqui, né? De diâmetros aqui na região C. Na região D, o que acontece? Essas gotas de polimetilamentacrilato, essas partículas não vou falar isso, né? Esses elípticas, né? De polimetilamentacrilato, elas começam a adquirir formato de fibrilar, né? E aí, devido a que a gente vê aqui por essas gotas bem alongadas de polimetilamentacrilato dispersas na matriz de poliestireno. E aí, isso vai na região D, né? Na região E, a gente observa de novo, né? Processo de coalescência, onde essas gotas bem alongadas de polimetilamentacrilato começam a se unir, né, devido ao processo de coalescência, aí começam a ficar bem mais delgadas aqui. E a gente pode também entender que isso ocorre, como a gente tinha explicado lá anteriormente, essa região aqui E, ela tem um tempo de residência, pode ter um
está associado ao maior tempo de residência, né, da blenda polimérica nessa região E, o que favorece esse fenômeno de coalescência. E aí, nas regiões F e depois em G, né, a gente observa essa morfologia, né, essas coalescências sendo intensificadas, até dar origem a essas partículas de polimetilametacrilato, né, dispersas na matriz de poliestireno, né, até chegar aqui na morfologia final, né, que é exatamente o oposto do slide anterior. A gente tem agora uma blenda onde a fase dispersa é o polimetilametacrilato e a fase contínua é o poliestireno. Nessa formulação aqui, 50-50, é identificado que o polímero mais viscoso, que é o polimetilametacrilato, né, ele é o mais viscoso, olha aqui se a gente comparar em relação ao poliestireno, né, dependendo da viscosidade, ele sempre vai ser o mais viscoso. Ele forma a fase dispersa e o poliestireno, como sendo o menos viscoso, ele forma a fase matriz. Nesse caso, então, a gente tem a manutenção, né, do princípio da dissipação mínima de energia, né? Então essa blenda que atende, né, esse princípio de dissipação mínima de energia. E assim, para essa formulação aqui, a razão de viscosidades, né? Essa razão de viscosidades aqui, que aí está associada a essa polimetilametacrilato ter maior viscosidade, o polietileno menor viscosidade, ela que foi o fator predominante para a gente prever qual seria a morfologia final da minha blenda polimérica, né? Então aí é um exemplo claro aqui de que o controle do processamento, né, e a composição da blenda vão afetar drasticamente, né, na morfologia final dessa blenda. A gente tinha feito 70-30, 50-50, e se a gente mudar agora a proporção, né, o polimetilametacrilato se encontrar em menor concentração e o poliestireno em maior concentração, né? Vamos ver que o final já, né? Para não ter que ficar fazendo. Vocês podem fazer a mesma análise, até sugiro como exercício vocês descreverem a evolução aqui, tentando explicar o que foi acontecendo em cada uma das regiões da extrusora, né? Explicar através dos fenômenos de coalescência, através dos fenômenos de cominuição, né? E aí explicar a morfologia, lembrando que as regiões claras representam o polimetilametacrilato e as regiões mais escuras, né, representam o poliestireno. A gente vê, né, que no caso aqui agora a gente vai ter a fase dispersa polimetilametacrilato e a fase contínua poliestireno, igual na blenda 50-50, né? Então respeita aqui também o princípio da dissipação mínima de energia, né, onde o polímero mais viscoso se comportará como fase dispersa e o polímero menos viscoso se comportará como fase matriz, né? E aí, mais uma vez, né? Então a gente vê que nesta formulação aqui, o fator predominante para assim chegar na morfologia final foi a razão de viscosidades, né? A relação de viscosidades entre o polimetilametacrilato e o poliestireno, tá bom? Aí, para vocês agora verem, né, no trabalho, eles fazem de vários outros polímeros, né? Aí aqui é um exemplo para blenda de policarbonato e poliestireno, né? Também 70-30. Agora repara que a diferença entre a temperatura de crítica de fluxo entre os dois polímeros é bem maior, né? E aí aqui no caso, para esses resultados aqui, né? O fluxo de temperaturas, né? As temperaturas aqui variam na minha extrusora de 200, né? Na região A, até por volta de 260, né? Então, na região G aqui, na matriz da minha extrusora. E eu tenho aqui a imagem também em H aqui, que seria a morfologia final da minha blenda. No caso dessas imagens, eles prepararam as amostras de forma a remover o poliestireno. Então, onde a gente vê esses espaços vazios aqui, né, que dá a impressão de ser poros, eles na verdade correspondem aos pontos onde se encontrava o meu poliestireno na minha blenda, né? E aí fizeram a remoção e depois fizeram a imagem de microscopia. A gente observa então que a morfologia final agora, a gente tem uma fase contínua de
policarbonato e uma fase dispersa na forma de partículas, né, de gotas aqui, de poliestireno, né? Nesse caso, então, mais uma vez, a gente observa aqui o policarbonato, vamos ver lá a viscosidade, as viscosidades, né? O policarbonato, ele é representado pelos símbolos abertos, né? Então, vamos ver aqui, ó, triângulo aberto. Ele apresenta maior viscosidade do que o poliestireno, né? Então, a gente tem que o policarbonato, ele vai ser a minha fase matriz, né? E ele é o que apresenta maior viscosidade, né? Então, com isso, né, a gente conclui que essa proporção entre os dois polímeros, né, 70-30 aqui, nesse caso essa blenda, foi o fator predominante no desenvolvimento da morfologia final da minha blenda, né, porque ela não atendeu o princípio de dissipação mínima de energia, onde o polímero com maior viscosidade deveria se comportar como fase dispersa, né, e aqui foi fase contínua, tá bom? E aí, se a gente mudar a proporção, de novo, a gente vê exatamente o oposto, né? Agora aqui, ó, a fase contínua, que seria todos os espaços vazios aqui, ela é o ela vai ser o policarbonato, né? Que a fase contínua era o policarbonato e a fase dispersa era o poliestireno. Aqui a fase contínua é o poliestireno, foi tudo que saiu, né? E as bolinhas aqui é o policarbonato. A fase dispersa é o policarbonato. E aí aqui, o princípio de dissipação mínima de energia se manteve. Além disso, a gente vê então que o que contribui para o fator predominante para a geração da morfologia final da fibra foi a razão entre as viscosidades, né? Um outro ponto importante que eu quero mostrar nessas imagens de microscopia aqui, não vou fazer a descrição da evolução estrutural não, mas aqui, ó, fica como a gente removeu, né? Então pegar aqui na região D, por exemplo, como a gente removeu o poliestireno, então imagine que o espaço vazio aqui seria poliestireno, né? E o que está preenchido é o policarbonato. O que a gente vê aqui, né? Essa estrutura interconectada aqui, né? Do poliestireno e do policarbonato. Isso é a estrutura cocontínua, né? A gente está olhando aqui uma visão bidimensional dela, mas isso é uma morfologia cocontínua aqui, eu acho que está um pouco mais fácil de visualizar. 3D eu acho que fica até mais fácil, que aí eu vou apresentar o slide sobre isso. E aí a gente vê que essa morfologia cocontínua ela vai deixando de existir, dando origem a essa morfologia, né, de partículas, no caso aqui de policarbonato, dispersas numa matriz de poliestireno. Se a gente variar a proporção, de novo agora 30-70, de novo a gente vê que o princípio de dissipação mínima de energia agora foi novamente atendido, né? E o policarbonato agora, como mais viscoso, se comportou também como fase dispersa, tá? Que as partículas de policarbonato e tudo que era vazio aqui, né, seria o meu poliestireno, né? Mesma coisa, né? A gente pode notar, independente de ser blendas de polímeros amorfos, blendas de polímero amorfo com polímero semicristalino, poliestireno, polietileno de alta densidade, a gente observa os mesmos fenômenos, né? Mostrando que duas grandezas importantes a ser avaliadas são a proporção entre os polímeros na blenda, que está relacionado aos parâmetros termodinâmicos da blenda, né? Aí a gente vai lá no diagrama de fases, óbvio, associado à temperatura, aliado a aspectos microreológicos, né? Que vão ser ditados por essa razão de viscosidades, né? Aqui, ó, polietileno de alta densidade, né? Símbolo aberto, então bolinha aberta, tá aqui, tem menor viscosidade. O polietileno é menos viscoso que o poliestireno, né? E aí a gente observa aqui na morfologia final, né, o poliestireno foi removido, a gente observa aqui partículas de polietileno dispersas, né, numa matriz de poliestireno. E aí, pela razão de viscosidade, o que a gente tem? Né, que o poliestireno se comporta como fase soluto e ele é o mais viscoso, né?
indicando que atende o princípio de dissipação mínima de energia. Nesse caso aqui, um ponto interessante que eu quero comentar com vocês dessa blenda é que durante a técnica de processamento aqui, se vocês analisarem, né, cada uma das regiões da extrusora, começando a região A, indo até a morfologia final aqui, que a gente tem uma inversão de fase. Por quê? Olha aqui, ó, como o poliestireno é removido, repara que na região D a gente tinha o quê? Partículas de poliestireno dispersas numa matriz de polietileno. E no final fica-se o inverso, né? Acaba que a gente chega numa condição aqui onde a gente vai observar no final da extrusora aqui exatamente o oposto. Então, dentro da extrusora teve uma inversão de fase. Então, só para ilustrar para vocês. E aí, aqui eu também quis colocar esse slide também, porque a gente pode ver que é possível também obter, né, na morfologia final, estruturas cocontínuas, né? Então aqui uma estrutura cocontínua de poliestireno e polietileno de alta densidade foi obtida. Claro, propriedades muito diferentes, né? Se comparar aqui com aqui, por exemplo, né? São bem diferentes mesmo. Também muito interessante fazer essa análise, né? Eu vou passar aqui os outros slides, eu vou pedir, como eu falei para vocês, para cada um dos slides, vocês fazerem essas análises de evolução microestrutural em cada região, em cada uma das regiões da blenda aqui, e me procurar, como eu comentei no início da aula, para a gente conversar sobre o que vocês acharam, né, as impressões de vocês sobre como foram ocorrendo os fenômenos de comunição, coalescência, né, e se ao término aqui, na morfologia final, foi atendido ou não o princípio de dissipação mínima de energia e qual foi o fator predominante na morfologia final obtida. Se foi a composição da blenda ou se foi a razão de viscosidades, né? Que seria atender o princípio de dissipação mínima de energia. A gente tem aqui diferentes formulações de poliestireno e polietileno de alta densidade e temos também diferentes, a outra blenda, né? A última blenda, que é poliestireno e polipropileno, né? Diferentes condições de processamento também são avaliadas, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui, inclusive, é um caso interessante. Essa aqui, eu não vou fazer a discussão detalhada, né? Vou deixar para vocês fazerem, mas eu quero apontar um aspecto curioso aqui desse resultado que eles obtiveram, né? Eles analisaram a blenda de poliestireno, polipropileno 50-50, né? Está aqui a temperatura crítica de fluxo e a temperatura de fusão, né? Temperatura de fusão do polipropileno, temperatura crítica de fluxo do poliestireno. Está aqui o perfil de temperaturas, eu coloquei ele aqui também, em cima de cada região, né? Região A, B, C da minha extrusora, até chegar na morfologia final. E aí eles, aqui nessa blenda aqui, eles fizeram algo curioso, que eles mudaram o perfil de temperaturas da extrusora, né? E aí no intuito de se avaliar se esse perfil de temperaturas da extrusora seria capaz de alterar drasticamente a morfologia final da nossa blenda, né? Lembrando aqui, o polímero removido, então os espaços vazios compreendem o poliestireno. Olha aqui, ó, né? Aqui a gente vê uma estrutura cocontínua, né? De poliestireno e polipropileno, muito bem definida, né? Já aqui a gente vê uma morfologia, né, de partículas, né, de polipropileno e uma matriz de poliestireno, né, indicando então que alterar, né, perfil de temperaturas da extrusora, e aí eu peço vocês fazerem exercício para avaliar se essa alteração aqui foi drástica ou não, né? A gente teve grandes variações na temperatura ao longo das diferentes regiões da extrusora, e em quais regiões também essa variação foi mais brusca, né? Para a gente tentar imaginar o porquê de ter sido gerado essa morfologia em específico, tá bom? Veio aqui a blenda final, né? 30-70. Para a gente ver a morfologia final, o poliestireno é removido. Olha aqui, ó, gotas fibrilares, né? Então, devido à taxa de cisalhamento ser intensa,
as gotas adquiriam esse formato fibrilar, né? Depois, processo de coalescência levava a essas gotas fibrilares, né? Comunição, a separação dessas gotas fibrilares, né? Em formato de gotas. A coalescência a gente vê aqui, né? Ó, a gota fibrilar começa a se unir umas às outras e ficarem bem maiores. Depois, dado ao estiramento, ao fluxo cisalhante, elas começam a sofrer comunição até dar origem às gotas, né? E essas gotas continuam sofrendo comunição, reduzindo o diâmetro delas, né? Até chegar na morfologia final aqui, de partículas de poliestireno dispersas numa matriz de polipropileno, tá bom? E aí com isso, né, para fechar a aula de hoje aqui, tá a imagem que eu falei que eu ia trazer da estrutura cocontínua, né? Olha aqui uma estrutura cocontínua do ponto de vista 3D, né? A gente tem aqui em azul um dos polímeros, né? E o que não está preenchido seria o outro, né? Repara que ela é toda conectada, né? Os dois polímeros estão unidos intensamente entre si e de forma conectada, né? São poros conectados aqui, mas não vou falar poro porque o espaço vazio está preenchido por outro polímero, no caso da blenda, né? E aí, algumas considerações finais que eu quero fazer sobre essa aula de introdução à microreologia, né? Ponto 1, né? É importante a gente ter em mãos, né, alguns dados para se entender essa morfologia final das fibras. Primeiro, qual é a temperatura de fusão no caso de polímeros semicristalinos, né? Dos componentes da blenda. Qual é a temperatura crítica de fluxo no caso dos componentes da blenda que forem amorfos, né? Outro ponto importante é condições de processamento. Qual é a taxa de cisalhamento ao qual a blenda está submetida, né? Dado ali pela rotação da rosca. Qual que é o tempo de residência em cada zona de aquecimento da minha rosca, né? Qual é o perfil de temperaturas da minha extrusora. Aí, isso aqui são condições de processamento, né? A gente tem que também levar em conta condições termodinâmicas, que vão ser ditadas pela composição da minha blenda, né? Qual é a composição da minha blenda? Perfil de temperaturas da minha extrusora aliada à composição da minha blenda é o que vai definir as condições termodinâmicas. E aí, por fim, a gente tem que ter uma análise da razão de viscosidades, né, que vai levar para nós a interpretação da contribuição da microreologia na morfologia final das fibras obtidas, né? E eu coloquei aqui um quadro resumo, né, das possibilidades. Ó. Imagina que eu tenho o eixo axial da minha extrusora, aqui a zona de alimentação no início, né, e aqui no final a morfologia final obtida. Supondo dois polímeros A e B, né? Polímero A são pellets brancos, polímero B são pellets pretos, né? Aqui na zona de alimentação os dois polímeros estão sólidos, e aí eu fiz uma suposição aqui onde a temperatura de fusão do polímero A é menor que a temperatura de fusão do meu polímero B, né? Supondo aqui dois polímeros semicristalinos. À medida que a gente progride aqui no eixo axial da nossa extrusora, que a gente vai ter inicialmente uma suspensão de B em A, né, que seriam os pellets de B aqui, que não conseguiram fundir ainda, não chegou ainda, alcançou ainda a temperatura de fusão deles, dispersa uma matriz de A que já fundiu, né, tem uma maior mobilidade, consegue fluir bem mais fácil. Depois que o pellet B consegue fundir, né, ele vai formar essa fase dispersa, né, na matriz de A. Essa fase dispersa, ela vai dar origem a gotas alongadas, né, que vão começar a alongar. Isso aqui caminhando para processos de instabilidade das fibrilas e aí com isso redução, formação de gotas de menor diâmetro, ou mesmo processo de comunição de algumas gotas, né, que a gente tiver no nosso sistema. E aí, dependendo, né, se você tiver uma contribuição da composição da minha blenda, né, então está aqui fração volumétrica de B maior que fração volumétrica de A, ou, né, se tiver uma contribuição em termos do princípio de dissipação mínima de energia, que seria, a gente pode analisar ele através dessa razão de viscosidades, né, da fase dispersa e da fase matriz, a gente pode ter a formação de morfologias do tipo cocontínua ou morfologias do tipo
dispersa, né? E aí, essas morfologias podem evoluir para morfologias finais, né? Onde a gente vai ter o polímero A disperso no polímero B ou o polímero B disperso no polímero A. Lembrando que o diâmetro, né, das partículas, por exemplo, aqui de B dispersas na matriz de A, vai ser definido através de um equilíbrio entre os fenômenos de comunição e coalescência. Pessoal, assim, a abordagem microreológica para se avaliar a morfologia de blendas poliméricas, ela é complexa, né? Claro, inclusive existem estudos mais aprofundados em nível de pós-graduação para se compreender cada vez mais esse é o efeito da microreologia nas blendas poliméricas. A minha ideia aqui na aula foi transmitir para vocês conceitos iniciais que permitissem vocês a ter esses insights de como esses fatores aqui afetam a morfologia final, né? E para conseguir tomada de decisão, entender às vezes algum material, o processamento de algumas blendas poliméricas e as morfologias obtidas, né? Então, assim, a ideia foi apresentar conceitos introdutórios de microreologia. Mais uma vez eu peço, caso tenham dúvidas, me procurem para a gente conversar a respeito de qualquer um dos temas que foram abordados na aula de hoje. O que eu tinha para falar é isso. Até mais e tchau!